Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Uma palavra de fé para que você possa tomar direções do Senhor para a sua vida. Sabe, o maior ativador da sua fé é você. São as suas palavras que ativam a sua fé em Cristo Jesus. A tua fé, ela é ativada quando você fala. Quando nós falamos, nós ativamos a nossa fé. Quando nós ouvimos, nós gera uma fé em nós. Mas quando nós falamos, ela explode. Sabe? E o título dessa palavra que eu trouxe para você hoje é o maior ativador da fé. Que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, aleluia, tardio para falar e tardio para se irar. Senhor, eu oro nessa manhã, eu oro nessa tarde, eu oro nessa noite, para essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa, Senhor, ser instruída no Teu Evangelho, na palavra do Senhor, que ela possa receber graça, poder e a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Que ela seja tocada em cada minuto, cada momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Irmãos, você precisa de fé para receber, para acessar e receber as bênçãos de Deus em sua vida. Você não pode simplesmente receber uma palavra e esperar que ela aconteça se não aplicar fé. Você precisa crer que vai acontecer. O autor de Hebreus, ele deixa claro que a palavra que é recebida e não é misturada com fé não tem proveito. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, veja lá, acompanha na sua Bíblia aí na sua casa, que ele diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé aqueles que a ouviam. Aleluia. Irmãos, quem já caminha conosco há um tempo, já sabe que o princípio básico da fé é o ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, irmão? Ouvir a palavra de Deus. Mas o que muitos não aprendem, não aprenderam ainda, é que a fé é ativada pelo falar. A fé é gerada pelo ouvir, mas ela é ativada pelo falar. Quando eu ouço, a fé é gerada em meu coração. Mas quando eu falo, ela explode no meu espírito. A fé, ela cresce. A tua fé, ela desenvolve a maneira como você usa, como você aplica. Então eu vou lhe entregar algumas chaves hoje que vão definir como serão os seus próximos meses, os próximos anos da sua vida. Pastor, mas tem como saber o futuro, como será o meu futuro? É muito simples, irmãos. É muito simples você saber como será o seu futuro. Se eu conversar com você 10 minutos, uma hora de conversa contigo, eu lhe digo exatamente como será o seu futuro. Sabe por quê? Porque o futuro será do jeitinho que você fala. Do jeitinho que você está falando, será também o seu futuro. Aleluia. O que vai acontecer já está sendo predito pelos seus próprios lábios. O que vai acontecer. Por isso, hoje, a minha reflexão com você é: o maior ativador da fé é você. E sabe qual é o maior ativador? O que sai da sua boca. O que você fala. Isso vai ativar a tua fé. Isso vai ativar os próximos dias aqui na terra, como vai ser. As suas palavras vão dizer como você vai estar daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. E alguns princípios
né, que eu vou te mostrar. O primeiro que nós acabamos de ler, que lá em Tiago, capítulo 19, capítulo 1, verso 19, né, a minha fé, ela é governada por aquilo que eu falo. A minha fé, a minha vida, ela é governada por aquilo que eu falo. Né? Aquilo que eu falo é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu falo é aquilo que eu creio que vai acontecer. Então, por isso que Tiago está falando: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, se você observar o contexto dos capítulos 1, 2 e 3 de Tiago, você vai perceber que o apóstolo está ensinando, né, sobre fé. Ele está nos instruindo sobre fé. E no meio desse resumo da fé, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, né, porque a fé ela vem pelo ouvir. A fé ela é gerada pelo ouvir, né? Mas também ele diz: todo homem seja tardio para se irar. Ou seja, não ponha suas emoções no negócio. Tira a psicologia, tira o emocional, opere num nível que você não fique irado, ao ponto de desestabilizar sua alma. Opere num nível espiritual, né, sua fé, né, que você não fique tão abalado, né, o medo não dite a sua vida. O que você estará ou não pensando, não deixe que o medo entre no meio, sabe? Porque quem vai ditar a sua vida é a sua fé, é aquilo que você crê. Então, eu tenho que criar uma disciplina espiritual onde minha boca se recusa a falar o que eu não estou sentindo, né? Minha boca só fala fé, minha boca só jorra fé, minha boca só espalha fé. Eu aprendo a não falar mais incredulidade, porque eu posso falar que a minha alma está sentindo, ou o que o meu espírito está ouvindo de Deus. Eu decido o que eu vou falar, o que eu estou sentindo de Deus, ou o que eu estou vendo, a minha alma está sentindo. Eu descobri, irmãos, que a minha vida não é governada pelas circunstâncias. A minha vida é governada pelo que eu falo. Porque o que eu falo, eu autentico. O que eu falo, eu subscrevo. Porque a gente recebe muita coisa falando, sem perceber o que está falando. Observe se a vida que você tem hoje não é resultado de coisas que você falou lá no passado. Seja sincero com você mesmo, né? Você não falou um dia que iria morar onde você está morando hoje, né? Você não falou? Seja honesto, né? Você não falou que um dia iria dirigir esse carro que você está dirigindo hoje. Você não falou que iria se casar com essa pessoa que você está casado hoje. Irmãos, sim ou não? O que você diz é o que se torna amanhã. Né? Lá em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia diz que o poder, a vida e a morte está no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Né? Como você tem usado? Né? A palavra está dizendo que daquilo que a gente utiliza a nossa língua é desse fruto que nós vamos comer. A Bíblia diz que o que sai da nossa boca, né, pode causar morte ou vida. E mais, se soubéssemos utilizá-lo para o bem, comeremos os melhores frutos. Mas se a utilizarmos para o mal, será também o que comeremos na nossa vida. No mundo natural, irmão, para colher um fruto é preciso semear e guardar o tempo de crescimento da árvore. Ou seja, não vemos o seu crescimento em seguida do plantio, né? Tem um tempo de crescimento. E no mundo espiritual também funciona assim. Muitas pessoas não têm o cuidado com as palavras que dizem, porque não veem o resultado imediatamente. Mas isso não quer dizer que elas não comerão
os frutos que foram plantados, as palavras que foram ditas, que as palavras que nós falamos são sementes. Sabe, portanto, se utilizar bem as nossas palavras, saboreamos o fruto de vida que isso nos trará nos próximos anos, nos próximos meses. Por outro lado, se utilizarmos a nossa palavra de forma ruim, experimentaremos um fruto amargo e podre. Veja o que diz o sábio Salomão, lá em Provérbios 21, 23, que diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Irmãos, mude as suas realidades ao seu redor com a semente correta. A palavra é a semente, sabe? Tudo o que não está de acordo com ela pode ser mudado. Se você não somente puder crer e declarar o que Deus diz, né? Se você só declarar aquilo que Deus diz a seu respeito, se você puder declarar todo dia o que a Bíblia diz a seu respeito, isso também você comerá, né? Quero compartilhar com você aqui uma lista do nunca mais, né? Coisas que devemos decidir que nunca mais diremos, né? No nosso dia a dia. Vou compartilhar com você aqui, preste atenção. Olha, primeiro, nunca mais direi não posso. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. E em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: não tenha medo, né? Nunca mais direi não tenho, nunca mais direi não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de minhas necessidades. Filipenses 4,19. Né? E nunca mais, irmão, direi tenho medo, porque Deus nos tem dado um espírito, não tem dado-nos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 17. E nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé, porque lá em Romanos 12, versículo 3, diz assim: a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nunca mais, irmãos, direi não tenho fé, porque o Senhor me deu uma medida de fé. E nunca mais eu direi que sou fraco, porque o Senhor é minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27, 1. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Deuteronômio 11, 32. E nunca mais eu direi a Satanás, porque maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Nunca mais eu temerei a Satanás, irmão, nunca mais temerei a Satanás, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. E nunca mais eu direi que estou derrotado, porque Deus em Cristo sempre me conduz ao triunfo, sempre me conduz à glória. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Sabe, irmãos, e nunca mais eu direi não tenho sabedoria, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz: pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria para mim. E nunca mais, irmãos, eu direi estou doente, pois lá no livro de Isaías 53, versículo 5, diz assim: pelas suas pisaduras fui sarado. Aleluia. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 8, verso 17, ele mesmo tomou as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nunca mais eu direi que estou preocupado ou frustrado, pois eu estou lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. E nunca mais eu direi estou preso, pois onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. A liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. O meu corpo é templo do Espírito Santo.
E nunca mais eu direi que estou condenado, pois já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Já não há condenação, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Estou em Cristo, portanto estou livre de toda a condenação. Você está em Cristo, portanto você é livre de toda a condenação. Que declarações poderosas, irmãos. Que declarações poderosas que nós precisamos, né, guardar essa lista em nosso coração, guardar essa lista em nossa mente e declarar todo dia. Ao invés de semear errado, tome essa lista como exemplo de coisas que você pode dizer sobre si mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sabe, sobre os seus filhos. Semeando essas palavras, você colherá e se fartará dos frutos delas. Nossa boca, ela foi criada por Deus para expressar fé. Fale de fé, fale de vida, fale de vitória e veja como a sua vida será direcionada no caminho da bênção. Irmãos, falar autentica ou não as minhas circunstâncias. Aleluia. O seu coração é um cartório espiritual aonde a sua boca vai autenticar ou não. Amém? Você pode receber um documento todo certinho, um contrato de uma empresa séria, com tudo assinado, mas se não for autenticado, ele não tem valor jurídico. Você lê, você entende, está tudo certo, mas você não pode ser cobrado por algo porque não foi autenticado. Uma vez que você autentica, uma vez que você diz o cartório, essa assinatura é minha, essa assinatura, o cartório chega e diz, essa assinatura é dele mesmo. Agora, aquele documento passa a valer na sua vida. Né? O problema de muita gente é que tão logo recebe uma notícia ruim, ela corre no cartório do coração e com as suas palavras ela começa a autenticar, dizendo, eu vou morrer. Recebeu um diagnóstico de uma doença, eu vou morrer. Eu não vou conseguir sair dessa situação, eu não tenho como pagar isso. Irmão, sua boca autentica ou não autentica, né? Porque o cartório, para dar aos documentos legitimidade, o cartório ele é para dar cada documento a legitimidade. Porque o cartório, para conceder aos contratos legitimidade. O cartório serve para isso. Quando você vai ao cartório e autentica, você está oficializando aquele documento. Então, quando o diabo lhe envia uma doença e você não recebe essa doença por dizer que não está com ela, você tem o sintoma, mas você não autenticou a enfermidade na sua vida. Você passa a ter a doença quando você recebe e começa a repetir dizendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Antes de autenticar qualquer notícia, eu preciso saber o que Deus diz. Como dizia, né, um grande homem de Deus, a Bíblia diz e eu creio, está resolvido. Irmãos, o que a Bíblia diz é o que você é. Ou seja, eu não vou estabelecer sobre as circunstâncias um carimbo se ela não vem do Espírito, mas eu vou autenticar a voz do Espírito em meu coração. Quando o Senhor fala comigo, eu adoro e confesso. Eu estou autenticando o milagre, a solução, a vida, a cura, o reino espiritual na minha vida. O que eu falo, subscrevo, que eu recebo. O que eu falo, autentico. O que eu recebo, sela o que eu acabei de receber. O que sai da minha boca, permite ou não as circunstâncias continuarem na minha vida. O que sai da minha boca, ou autentica ou não autentica o que Satanás enviou. O que sai da minha boca, né? Ele precisa ser autentica tudo que eu recebo. Então aquilo que vem de Deus eu autentico, eu falo, eu declaro. Mas aquilo que não vem de Deus
eu não recebo, eu não falo e não autentico. Falar, irmão, é assinar um recibo, é assinar o recibo de entrega. O que sai da minha boca é o mesmo que acontece quando o carteiro chega à sua casa, né, para entregar um documento. Ele entrega a encomenda, mas antes você precisa assinar um documento para receber. Quando você assina, você está dizendo eu recebo. E o carteiro lhe entrega a sua encomenda e vai embora. Falar é receber, falar é assinar o recibo de entrega. Quando alguém diz eu estou com uma dor de cabeça, ele pegou os sentidos físicos e deu toda a expressão vocal. Ele assinou o recibo. Está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, da forma como nós falamos, da forma como nós recebemos. Imagine você recebendo um sintoma no seu corpo e não autenticando, por não concordar com aquele sentido, mas concordar com a palavra de Deus. Você não está negando que está sentindo, mas também você não está assumindo. Você não está negando a dor, você só não está dando a dor legitimidade para ela permanecer. Quando você parar de falar de enfermidade, quando você parar de falar de escassez, a enfermidade e a escassez perdem força, perdem a capacidade de controlar a sua vida. Quando você não fala, você tira a força que o problema tem de governar a sua vida. Quando você confessa a derrota, você está assinando o pacote que o inferno enviou para você. Quando o entregador lhe pede para assinar o recebimento, se você se recusar, ele tem que levar de volta para quem enviou. Então hoje